Em sua leitura, ele novamente tem os melhores resultados do comparativo. Conseguiu alcançar 97 megabytes por segundo em sua leitura, superando o P44 Pro da Solidigm, que até o presente momento foi o SSD mais rápido que estamos até agora. Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e no vídeo de hoje vamos testar um dos SSDs PCI Express 4.0 mais rápidos do planeta, o Samsung 990 Pro. Mas antes, vamos com a mensagem de nosso anunciante do vídeo de hoje, a GVGMall. Está cansado de ter de recorrer a licenças de programas e softwares piratas ou craqueados e deseja comprar licenças originais da Microsoft e outros programas de forma legalizada com preço amigável? A GVGMall está aqui para lhe auxiliar. Estamos com promoção da licença do Windows 10 Pro por um valor abaixo dos R$80. Basta nos direcionarmos para o site da GVGMall, onde encontramos várias licenças de sistemas operacionais como Windows 10, Windows 11, dentre outras inúmeras versões de pacote Office e games também. Realizamos a compra então. Vamos nos dirigir ao painel de Meus Pedidos e lá vamos adquirir a nossa licença que eles nos enviarão. Logo em seguida, com a licença em mãos, vamos na aba de Sistema e em seguida vamos na opção Sobre, onde vamos escolher a opção Alterar a chave do produto e vamos inserir aqui a nossa licença, cuja nos foi enviada. Ressaltando apenas que a licença do Windows 10 também pode ser utilizada no Windows 11. E para demais informações, acessem os links da descrição. Bom, antes de começarmos a análise, vamos ver um pouco deste lineup de SSDs. Ele vem no formato M.2 com barramento de 64 GB, ou seja, são 4 linhas do tipo PCI Express 4.0, utilizando o protocolo NVMe 2.0, diferente dos demais SSDs 4.0 que costumamos ver com a versão 1.4 deste barramento e protocolo. E esse lineup possui 3 capacidades, o de 1 TB, 2 TB e de 4 TB. Entretanto, vemos que a de 4 TB ainda não foi lançado. Embora este SSD já esteja no mercado há bastante tempo já, a Samsung só foi notificar os usuários há pouco tempo que faria lançamento deste SSD, embora já tenha sido uma promessa que eles demoraram para cumprir. E ele não possui versões de 512 ou 256 GB. O seu preço geralmente se localiza na faixa dos R$ 495 no AliExpress no momento de gravação desse vídeo, enquanto a unidade de 2 TB, que é a que está sendo analisada, fica por volta dos seus R$ 910, o que é um preço bem elevado em comparação aos SSDs de 2 TB que a gente pode comprar no AliExpress. Mas como se trata de um SSD da Samsung, já se esperava um valor um pouquinho mais elevado. Enquanto aqui no Brasil a gente consegue encontrar na Amazon o de 1 TB por R$ 818, enquanto na Kabum encontramos de 1 TB por R$ 960, o que é um valor bem elevado, mas novamente é um SSD topo de linha do tipo 4.0, então já é um valor um pouquinho salgado aqui no Brasil, realmente vale a pena comprar no AliExpress. Vendo um pouco mais de suas especificações, vemos que ele possui um controlador proprietário da Samsung, apelidado como Pascal. Ele possui 2 GB do tipo LPDDR4 da própria Samsung. As NAND flashes que acompanham este SSD são a Samsung VNAND do tipo V7, que são a 7ª geração de NANDs 3D deles, do tipo TLC, que tem 176 camadas e tem DAI de 512 GB. Oferece velocidades de leitura sequencial de até 7.450 MB por segundo e escrita sequencial de até 6.900 MB por segundo. Sua escrita e leitura aleatória são bem elevadas. Possui 1.4 milhão de IOPS na sua leitura aleatória e 1.550.000 de IOPS na sua escrita aleatória. Ele também oferece suporte a criptografia AES 256 bits e TCG Opal. Possui uma Endurance, que seria um TBW de 1.200 TB na unidade de 2 TB, possui 1.5 milhões de horas de MTBF e possui uma garantia de 5 anos nos Estados Unidos, tendo em vista que a Samsung não tem garantia aqui no Brasil. Bom, antes de já começarmos com a análise do SSD, vamos ver um pouco do software da Samsung, já que eles oferecem um software chamado como Samsung Magician, o qual é bastante conhecido no mercado, que é repleto de funcionalidades. Nele temos opções que vão desde o monitoramento do SSD, possui testes sintéticos para medir suas velocidades aleatórias, oferece suporte para atualização de firmware, o que eu recomendo que seja realizado devido a uns problemas apresentados neste lineup, além de possuir algumas outras opções mais avançadas, com a possibilidade de diminuir ou aumentar a porcentagem de overprovisioning, e possui seus modos de uso, como o Full Power Mode, que também abordaremos mais em seguida. Bom, primeiramente a gente deve começar
relatando sobre os problemas de degradação da vida útil do SSD e essa atualização de firmware. Talvez vocês já devem ter visto os problemas que este SSD e outros modelos da Samsung vêm sofrendo com relação à rápida degradação de vida útil em um curto período de tempo e utilização. Nesse trecho da análise, irei abordar o que aconteceu, o que a Samsung fez para tentar solucionar o problema e um breve tutorial para a solução do problema. Como podemos observar neste post do Tom's Hardware, referente ao problema do 990 Pro, foi possível constatar que alguns usuários do Reddit apresentam uma queda constante e grande da vida útil do SSD em pouco tempo de uso. Portanto, foi super recomendado realizar a atualização de firmware para que seja interrompida essa degradação, salientando apenas que essa atualização de firmware não refaz ou reverte a situação do SSD, ele apenas faz com que a degradação pare, não continue com essa degradação, fazendo com que o endurance do SSD diminua até chegar a um ponto de ele não funcionar mais. Então vamos lá. Primeiramente, o primeiro passo, temos que abrir o Samsung Magician e vamos para o setor chamado Drive Details, que é detalhes do dispositivo. Logo em seguida, vamos clicar em Update, onde ele fará uma varredura dos drivers que temos instalados e no banco de dados da Samsung por novos firmwares. Logo após o software ter encontrado o firmware, ele dará um aviso que o computador será reiniciado em 20 segundos após o término da atualização. Portanto, minha recomendação é que vocês tenham tudo fechado, não tenham nada aberto durante esse procedimento. Após clicarmos em OK, ele mostra que a mensagem que o firmware está em atualização, está em progresso e devemos aguardar. O sistema será reinicializado. Tá, mas agora, o que seria esse Full Power Mode da Samsung? Para os usuários mais atentos, na seção que mostramos o software do Samsung Magician, que foi anterior, é possível notar que existem algumas funções de desempenho no SSD, onde a Full Power Mode é uma delas. E nessa review, iremos testá-la também. Inicialmente, precisamos ver um pouco mais dos Power States deste SSD. Como podemos observar, no modo padrão que ele possui 5 Power States primários, onde o Power State PS0, PS1 e PS2 possuem consumos de 9.39 watts e são ativos com baixas latências de saída e latências de entrada basicamente zeradas, enquanto seus PS3 e PS4 ele possui uma latência bem menor em idle. Ressaltando apenas que este SSD possui na própria etiqueta um aviso que ele suporta trabalhar com até 3.3 volts e 2.2 ampere, o que pode gerar um total de 7.26 watts, que veremos no decorrer da análise se ele realmente ultrapassa esse valor ou se ele fica próximo dos 9 watts, como é alertado nos Power States. Mas, quando ativamos o Full Power Mode, o que acontece? Como vimos nesse outro gráfico mostrando os novos Power States, ao ativarmos esse Full Power Mode, ele desabilita o PS1 até o PS4. Ele sempre fica constante no PS0, fazendo com que o seu consumo suba um pouco mais, porém as suas latências de entrada e saída desse Power State não tenham um incremento, porque ele sempre fica nesse, fazendo com que ele esteja mais rápido e sempre pronto para qualquer atividade, tendo em vista que em sua esmagadora maioria do tempo, em uso de cotidiano mais realístico, o controlador fica sempre em power states de menor consumo e de maior eficiência, como era o caso do PS3 e o PS4. Com isso, deve desativar todos os power states e ficar sempre no PS0, ele fica mais responsivo, o que, em teoria, aumentaria o desempenho do SSD. Mas é isso, já que a gente viu um pouco disso agora, vamos para o unboxing do drive. Podemos observar que o drive vem em uma caixa preta com uma foto do SSD em sua parte frontal, enquanto na sua parte traseira vemos que ele acompanha apenas algumas informações do produto. E ao removermos o produto da caixa, vemos que ele vem em uma case branca com plástico de proteção. Todo o line-up de SSDs 980 Pro e 990 Pro são single-sided, o que facilita o arrefecimento térmico do SSD. O seu PCB frontal conta com 4 chips principais, 2 chips NAND flashes, um módulo LPDDR4 como DRAM cache e o seu controlador. A respeito agora do controlador deste SSD, vemos que a Samsung possui um controlador proprietário apelidado como Pascal, que possui um processo de fabricação da própria Samsung de 8 nanômetros. Ele vem marcado como S4LV008 e possui uma arquitetura ARM, embora a Samsung não divulgue quais tipos de núcleos de processamento tem dentro desse controlador. Eu acredito que sejam do tipo Cortex R5 e que devam ser 5 núcleos.
embora a Samsung não informa nem avisa sobre isso. Ele apenas avisa que é um controlador que possui 8 canais de comunicação e que possivelmente, a Samsung não afirma isso, eu acredito que tenha suporte para até 8 comandos tipo Enable por cada canal, permitindo dessa vez um intercalonamento com até 64 DAIs. Entretanto, isso é apenas uma suposição. Talvez sejam 4 tipo Enables por canal, permitir um intercalonamento com até 32 DAIs. Isso, infelizmente, a Samsung não avisa. Já em relação à sua DRAM Cache, este SSD de 2 TB utiliza um CI marcado como K4, F6, E6, S4, HM-BGCJ, que é um chip do tipo LPDDR4 com 16 GB de densidade, ou seja, são 2 GB. E optaram por utilizar esses módulos do tipo LPDDR4, que são facilmente encontrados em smartphones, para que eles conseguissem aumentar a eficiência energética do SSD. Porém, infelizmente, não foi possível encontrar a frequência e as latências desse chip. Referentes às suas NAND flashes, vemos que este SSD possui 2 chips, cada um sendo de 1 TB, aonde cada chip está marcado como K9DVGY8JRD-DCK0. Tratam-se das NANDs da fabricante sul-coreana Samsung, modelos 3D TLC V7, sendo nesse caso DAIs de 64 GB, ou seja, 512 GB, e possuem 176 layers de armazenamento. Cada um desses DAIs oferecem um throughput, que seria uma largura de banda de até 184 MB por segundo, com latências de 40 microsegundos em sua leitura, e uma programação efetiva que deve ficar próximo dos 347 a 400 microsegundos, o que são extremamente rápidos para NANDs do tipo 3D TLC. Como vemos nessa imagem, que é uma ilustração desses novos DAIs da Samsung, eles acabaram incluindo neste novo modelo de DAI 4 planes, o que, em comparação aos seus antecessores, que costumavam ter apenas 2 planes, que era na versão V6 de 128 layers, fez com que o desempenho aumentasse bastante. E se repararmos bem, cada um desses DAI oferece uma throughput, ou seja, uma largura de banda até maior do que aquelas Micron B47R, que é uma das NANDs mais utilizadas em SSDs 4.0 que encontramos por aí. Outro detalhe interessante é que essas NANDs possuem um barramento bem alto, de 2000 megatransfers por segundo, ou seja, 1000 MHz, que se comunica com o controlador nessa velocidade. E como este SSD possui DAIs de 64 GB, cada NAND flash possui 16 DAIs, fazendo com que o SSD ao total tenha 32 para o melhor desempenho. Em relação agora ao circuito de alimentação do SSD, podemos observar que este SSD utiliza múltiplos load switches, que são responsáveis por prover a alimentação dos componentes, sendo que nesse caso são componentes da Texas Instruments, o TPS 22990, cujas especificações técnicas dizem conseguir trabalhar com até 5.5 volts, uma corrente de até 10 A e possui uma resistência de 3.9 mA, como vemos no diagrama abaixo. Fora isso, encontramos vários outros capacitores, indutores e resistores ao redor do VRM, junto do seu PMIC principal, que também ajuda na alimentação do SSD. Outras curiosidades interessantes. Felizmente, não há variação de componentes internos nesses SSD, o que é um ponto positivo. E outro ponto interessante é que, de fábrica, o SSD acompanha um volume de overprovisioning de 9.9%, de onde, dos 2048 GB de espaço que o SSD possui, ele possui 1863 GB disponível como LBA, que seria a quantidade de espaço disponível para o usuário utilizar. Porém, ao acionarmos o Full Power Mode, a Samsung também aumenta bastante o volume de overprovisioning para o drive, fazendo com que ele saia de 9.9% para 22.1%, onde sua capacidade cai para 1677. Isso é bem interessante, pois aumenta o desempenho do SSD, como veremos, sem falar que diminui bastante o Write Amplification. Um ponto negativo é que a gente perde cerca de 186 GB de espaço. Bom, para aqueles que desejam realizar a compra desse produto, estarei deixando os links na descrição para aqueles que querem ajudar a contribuir um pouco com o canal. E vamos agora para os benchmarks. Começando com o Crystal Disk Mark, utilizando leitura e escrita sequencial. Ao testarmos suas velocidades sequenciais, podemos observar que ele teve um dos melhores resultados, principalmente em sua escrita, embora a diferença tenha sido muito pequena, mas ficou muito legal em comparação aos demais SSDs. E vemos também que nesse cenário de leitura e escrita sequencial, não houve uma diferença muito grande quando utilizamos o FPM, que seria o Full Power Mode. Já em suas latências, o que são cenários mais realistas que podemos ver em casos do uso do cotidiano, vemos que ele apresentou um empate técnico com o P44 Pro da Solidigm, no quesito de leitura, quando usamos o seu Full Power Mode. Já em sua escrita, ele acabou se saindo bem também, porém se afastou mais do P44 Pro, o que até o momento se manteve no topo do comparativo.
ao não utilizarmos esse FPM, utilizarmos ele de modo de fábrica, vemos que a sua latência acabou sendo bem maior. E são nesses cenários que a gente consegue ver que ao utilizarmos o Full Power Mode, deixando o SSD no PS0 para sempre, a gente vê uma queda nos tempos de latência. Já ao testarmos suas velocidades aleatórias com uma fila e 4 threads alocadas, em sua leitura ele novamente tem os melhores resultados do comparativo, utilizando o seu modo FPM. Estamos vendo uma boa consistência de resultados até o momento. Já na sua escrita, ele foi um pouquinho mais lento do que alguns outros SSDs topo de linha 4.0, e ele acabou saindo um pouquinho melhor ao ativarmos o FPM, mas ainda assim foram um resultado satisfatório. Já agora, ao alocarmos apenas uma thread, ele conseguiu alcançar 97 megabytes por segundo em sua leitura, o que é algo bem difícil de conseguir numa plataforma X570. Já na sua escrita, ele teve um resultado mais humilde, entre aspas, mas ainda assim foi um resultado decente em comparação aos demais SSDs. Utilizando agora o AtoDisk Benchmark, que é um software que faz testes de velocidades sequenciais com arquivos comprimidos, ou seja, para uma simulação de carga de transferência de dados no Windows, observamos que em sua leitura, principalmente em blocos pequenos, ele se sai à frente de todos os SSDs do comparativo. Apenas quando passamos de 256 KB, que é o tamanho de blocos, que ele começa a perder liderança para outros SSDs. Isso na sua leitura. Já na sua escrita, ele acaba ficando no meio dos demais SSDs, ficando bem parelho com o P44 Pro da Solidigm. Já agora, ao utilizarmos apenas uma thread em QDF de 1, vemos que novamente o mesmo aconteceu. Em sua leitura em pequenos blocos, ele fica acima dos competidores, e quando o tamanho de bloco vai aumentando, ele começa a ficar um pouco para trás até ficar balanceado no meio dos SSDs. E na sua escrita, ele teve um desempenho bem consistente com os demais SSDs do comparativo. Utilizando agora o 3D Mark com aquela suite de testes Storage Benchmark, que são realizados testes utilizando o Call of Duty Black Ops, realizado uma abertura do game Overwatch, é feita uma gravação em streaming com OBS de uma gameplay 1080p 60 fps e alguns outros traces nesse benchmark, vemos que ao utilizarmos este SSD, ele gera uma pontuação de quase 3.900 pontos, sendo semelhante ao SN850 de 1TB que a Western Digital lançou há um tempo atrás. Agora, ao utilizarmos o FPM, ele acaba ultrapassando o SK Hynix Platinum P41, ficando apenas um pouco atrás do Solidigm P44 Pro. Já ao utilizarmos agora o PC Mark X, que possui traces mais focados com o ramo de produtividade, onde é mais utilizado o pacote Adobe, o pacote do Office e alguns outros traces, vemos que novamente o mesmo se aconteceu. Entretanto, ele teve uma pontuação de 3.700 pontos basicamente, se saindo acima do NV7000 de 2TB e perdendo para o Solidigm. Porém, ao ativarmos o modo FPM, ele acaba superando o P44 Pro da Solidigm e ultrapassando os 4.200 pontos, que até o presente momento foi o SSD mais rápido nesse benchmark que testamos até agora. Já no teste do Premiere, utilizando aquele projeto de 16.5 GB com resolução 4K e 120 megabits de bitrate, vemos que houve empate técnico ao utilizar ele com o modo FPM ativado e desativado, em comparação ao SN850, onde ambos tiveram um tempo de 13,5 segundos para realizar o carregamento do projeto. Agora, utilizando o Final Fantasy XIV, que é o seu benchmark proprietário, que ele nos diz o tempo que leva para realizar o carregamento de cada cena, vemos que ele foi o SSD com empate técnico com NV7000 de 1TB, onde no seu modo normal teve um tempo de carregamento de 8,1 segundos. Ao ativarmos o modo FPM, diminuiu 1,1 segundo o tempo de carregamento, o que fez ele subir bastante no comparativo dos demais SSDs. Entretanto, a diferença nesse cenário tem sido bem pequena. Em games sejam mais pesados e mais demorados para carregar, talvez seja possível notar uma diferença ainda maior. Já agora, ao utilizarmos o Windows 11 Pro com a build 22H2, usando o programa Boot Racer para medir o tempo que é levado para carregar o sistema operacional, podemos ver uma diferença maior ao compararmos o modo FPM do 990 Pro aos demais SSDs do comparativo. Em alguns casos, teve uma diferença de mais de 10 segundos de carregamento, o que foi bem interessante. Partindo agora para o Iometer, para termos uma ideia do volume de SLC Cache deste SSD, já que muitas vezes o fabricante não informa esse valor, pelos testes que foi realizado, foi possível constatar que ele possui um volume de SLC Cache do tipo híbrido, de aproximadamente 240 GB, como a Samsung informa. De 240 GB, embora a Samsung informa que ele possui um volume de 226 GB. Onde desses 226, 10 GB são estáticos e 216 são dinâmicos.
E vimos que ele conseguiu manter essa velocidade, uma velocidade média de 6.493 até o final do SLC Cache, o que foi um resultado bem interessante. Neste caso, esse design híbrido é similar aos demais modelos utilizados por outros fabricantes, como o N-Cache 4.0, que é encontrado em SSDs da Western Digital, como o SN580 e o SN580X, e o Hyperwrite, que encontramos no modelo da Solidigm, como o P41 Platinum da SK Hynix e o P44 Pro da Solidigm, onde todos são designs híbridos que focam tanto no desempenho quanto durabilidade. Logo após ele ter gravado 240 GB, ele começou a escrever nos blocos programados nativamente como TLC, onde ele gravou de 241 até 2 TB, representando sua velocidade nativa, cujo foi de aproximadamente 1.403 MB por segundo. Algo que foi curioso é que geralmente SSDs com esse volume de SLC Cache ou até mesmo maior precisam entrar naquele estado de folding ou copy back para poderem liberar mais espaço no SSD e continuar na gravação. Curiosamente, este SSD não teve uma queda de desempenho após essa primeira queda, pois um dos fatores que possa ter gerado isso é que a Samsung deve estar limitando a velocidade de gravação nativa do SSD. Dessa forma, diminuindo o seu consumo elétrico e dissipação térmica. E com isso, possa ser que ela esteja fazendo esse folding em background, fazendo com que a sua velocidade não caia nesse benchmark, como vimos. Na unidade de 2 TB, vimos que dos seus 226 a 240 GB, ele possui um volume de SLC Cache estático que apresenta ser de aproximadamente 10 GB, enquanto o resto é dinâmico. Ao compararmos suas velocidades de gravação pós-SLC Cache com os demais SSDs, vemos que ele não consegue alcançar o Rocket 4 Plus de 4 TB, que fica próximo dos 3.2 GB por segundo, que é muito elevado, devido provavelmente a essa limitação que a Samsung fez no SSD. Vamos agora realizar também o teste de recuperação do SLC Cache. Ao não utilizarmos o Trim You Garbage Collection deixando o SSD sem particionar e sem estar alocado, vemos que ele consegue recuperar apenas 10 GB a 11 GB do seu volume de SLC Cache, o que representa a seção estática do seu SLC Cache. Já agora, ao utilizarmos o drive formatado e rodarmos o Trim You Garbage Collection, em menos de 30 segundos ele consegue recuperar o seu volume inteiro de SLC Cache. Agora realizar os benchmarks de cópias de arquivo, começando com a transferência de uma pasta zipada do Windows 10 de 6.20 GB de uma HAND-disk para o SSD. Ao utilizarmos essa imagem do sistema Windows 10 compactada para essa pasta, vemos que ao usar o modo FPM ele obteve o melhor resultado do comparativo, ficando em 1,8 segundos, enquanto com o modo desativado ele acabou se equivalendo ao NV7000 de 2 TB. Já ao utilizarmos uma pasta maior de 25 GB do Counter-Strike Global Offensive, vemos que novamente o mesmo cenário aconteceu. Usando o modo FPM, ele obteve o melhor resultado do comparativo. Agora, no quesito de desempenho térmico, durante o teste de escrita foi possível constatar que o SSD não sofreu thermothrottling, embora ele tenha ficado bem próximo do limite térmico de 82 graus Celsius, como a gente viu no setor Power States. Curiosamente, este SSD possui 3 sensores de temperatura, onde um acusava mais de 93 graus Celsius. Entretanto, com a câmera térmica, não foi possível medir essa temperatura em algum lugar do PCB. O hotspot mais quente que encontramos no seu PCB foi sobre o IHS do controlador, que bate a 80 graus Celsius. E para finalizar, no quesito de consumo elétrico, vendo seu consumo máximo, ele ficou bem abaixo dos 9.39 watts marcados em seus power states, o que foi um resultado ótimo. E mesmo sendo um SSD de 2 TB com Gen 4, ele ficou bem abaixo de outros SSDs, como o P44 Pro da Solidigm. Já em sua média, ao realizarmos uma transferência de mais de 200 GB, que fica dentro da região de SLC Cache, vemos que ele teve um consumo um pouco mais elevado que o Western Digital SN850, mas ainda assim foi um resultado incrível. Agora, com o disco parado em idle, vemos que quando ele está no seu modo normal, ele tem um consumo aproximado de 860 mW. Porém, quando ativamos aquele modo Full Power Mode, como eu havia comentado, ele descarta esses power states de menores consumos elétricos e o seu consumo acaba subindo para 1.3 watts. Mas fez com que este SSD tivesse uma boa eficiência energética, aonde ele tenha ficado bem próximo dos quase 1 GB por watt, sendo bem próximo de SSDs como aquele CT300 ou SSDs com o controlador MaxioTech 1602. Mas é isso, pessoal, em relação à análise. Vamos agora para a sua conclusão. Será que, vendo essa análise completa, realmente vale a pena investir neste SSD? No quesito de desempenho, ele realmente se mostrou um produto incrível, como foi possível verificar nos testes, mas nem tudo são rosas. Para que ele tenha esse desempenho,
algo tem que vir também. E o que vem de ponto negativo é o preço, que é um preço bem salgado. Então, caso a pessoa esteja procurando uma solução como o Gen 4 com um desempenho muito bom, ele sim pode ser considerado. Entretanto, a gente tem diversos outros produtos, como aquele solo da MP44 Pro, que tem um desempenho tão bom quanto esse, ou até supera ele em alguns cenários e custa bem menos. Mas vamos dar uma olhada agora nos principais pontos positivos e negativos. Começando que, até o presente momento, ele teve as melhores velocidades sequenciais de SSD Gen 4, velocidades aleatórias foram excelentes, principalmente em QDFD1, onde ele apresenta um dos seus principais pontos positivos. E as suas latências ao utilizar aquele modo FPM são muito boas, tanto na escrita quanto na leitura. Possui um desempenho incrível, tanto para cenários práticos ou para quem vai trabalhar em ambiente profissional. É muito bom. Ele não sofre variação de componentes internos, não sofre thermothrottling, possui uma construção interna impecável, são NAND flashes muito rápidas, com um controlador muito bom também da própria Samsung. Ele possui um volume de SLC Cache grande também, não é um volume tão grande quando a gente encontra tipo 600, 700 GB em uma SSD de 1TB, mas eu acho que é até melhor que a Samsung não tenha feito isso. Sua velocidade sustentada de escrita é boa, não é tão rápida quanto alguns SSDs com controlador faz o N18 e nem 47R, mas ainda assim é uma velocidade boa. E o seu volume de SLC Cache ele se recupera de forma até que rápida. O SLC Cache estático ele se recupera instantaneamente, enquanto o dinâmico demora um pouquinho. Mas é um bom equilíbrio você ter um design híbrido. Ele possui, na minha opinião, um dos melhores, se não o melhor bundle de software que a gente tem no mercado, que é daquele Samsung Magician, que eu acho muito bom. Ele possui uma ótima eficiência energética, um baixo consumo em idle e pode ser até mesmo recomendado para colocar em laptops. E acaba oferecendo criptografia AES 256 bits e TCG Opal. Pontos negativos: ele não tem 4 TB ainda. Seu preço é muito elevado. Você tem que comprar sabendo que você vai pagar caro por um produto, porque com o valor que você paga de 2 TB, você poderia comprar um de 4 TB no AliExpress, por exemplo. Garantia, embora seja uma garantia boa de 5 anos, é uma garantia que é fora do Brasil. Não tem garantia esse produto no Brasil. Se você comprar numa loja como a Amazon ou na Kabum, você vai ter garantia com a loja, porém, quando passar esse tempo de garantia, você tem que mandar para a Samsung dos Estados Unidos. Então acaba sendo um ponto negativo. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais um vídeo. Caso tenham gostado, comentem, curtam e compartilhem. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Falou!